na Rádio Evangélica Vida. Uma palavra de esperança para a sua vida. Muito bem, meus queridos. Bom dia para você. Que Deus te abençoe este dia tão maravilhoso. Nós chegamos agora ao momento da reflexão da palavra de Deus. Ao momento em que abrimos o nosso coração, os nossos ouvidos, porque verdadeiramente Deus fala através da sua palavra. E hoje, esta semana do Natal, semana em que comemoramos, glorificamos, celebramos o nascimento de Jesus, a vinda do nosso Senhor. E uma das características que eu gostaria de mencionar sobre este Jesus é a sua humildade. Isso mesmo. E o texto base encontra-se em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8, que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era algo que se devia apegar-se, como algo que se devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo. E vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Que exemplo do Senhor! Senhor Deus, Ele é Deus. Jesus é Deus. Jesus não é só mais um profeta, como muitos chegam a mencionar. Não só naquele momento em que Jesus estava na terra, quando ele questionou: quem diz os homens que sou? E aí uns dizem que tu és João Batista, outro Elias, outro Jeremias ou alguns dos profetas. E colocavam Jesus na estatura de profeta apenas. Com aquela mulher samaritana, chegou quando ouviu de Jesus a respeito da sua vida, ela disse: vejo que és profeta. Mas depois ela reconheceu que Jesus era além de profeta, ele era o Senhor. Ela perguntou: tu és o Cristo que havia de vir? Aleluia. E ele se revelou e disse: eu sou. Glória a Deus. E este sendo Deus, em que João diz: o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. Este Jesus, ele se esvaziou, como diz o texto de Filipenses. Paulo, ele é muito enfático. Olha, ele se esvaziou de si mesmo e ele é o Verbo, ele é Deus, mas ele se esvaziou e de forma humana ele humilhou-se a si mesmo. E ele cumpriu todos os objetivos. E Paulo vai dizer aos Filipenses: ele foi obediente ao seu Pai, indo até a morte. E não foi uma morte qualquer, foi uma morte de cruz, uma morte do madeiro, que para os judeus era vergonha, era maldição, mas Jesus levou sobre si as nossas maldições, os nossos pecados, os nossos delitos. E uma das características mais maravilhosas, são tantas das características de Jesus, e nós vamos mencionar durante essa semana, foi que ele se humilhou. E Paulo começa mencionando, dizendo assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Nós não merecíamos. Olha, irmãos, tem gente que diz assim: Jesus nem precisava vir, porque ele é tão poderoso. Tão poderoso, ele é Deus, e ele poderia pagar os pecados da humanidade sem precisar vir. Mas sabe o que é que faz isso? Quem rege isso é o amor. Ele nos amou de uma tal maneira. E a Bíblia diz que Deus, o Pai, entregou o seu próprio Filho. Assim como Abraão, com fé,
na providência divina, ia entregar Isaac, imolar Isaac. Aí Deus entrega Jesus e Jesus vem, se humilha. Aleluia! A verdade é que está escrito que Deus se opõe aos orgulhosos, mas aos humildes Ele concede graça. Seja graciado. Receba a graça da parte de Deus, mas para isso você precisa ficar humilde. Não seja orgulhoso. Não queira achar que é, quando na verdade só um é. O Senhor Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Mesmo sendo Deus, Jesus se humilhou. E certa vez Ele, ensinando ao povo, está escrito lá em Mateus, Ele disse: aprendei de mim. Aprendei de mim, que sou manso, que sou humilde de coração. Ah, como Ele tinha autoridade para dizer isso. Como Ele tinha autoridade para dizer o quão humilde é, porque Provérbios 16, versículo 19 diz: melhor é ter um espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos dos orgulhosos. Talvez você diga: irmã Suelen, eu sou humilde. Eu não sou melhor do que ninguém, não me acho melhor do que ninguém, mas eu sou tão oprimida, passo por tanta dificuldade. E não digo a humildade, muitas das vezes ela é confundida com um pouco recurso, financeiro, mas não. Há tantos ricos humildes, há tantos que têm, mas humildes. O conselho do Senhor nosso Deus, descrita em Sofonias capítulo 2, versículo 13, é: busquem o Senhor, todos os humildes da terra, todos vocês que cumprem a sua ordem, faz o que Ele ordena, busquem a justiça, busquem a humildade, e vocês vão ter abrigo no dia da ira do Senhor. Haverá um dia, meus irmãos, por mais que você hoje esteja passando por dificuldades, está sendo oprimido, mas olha, aos humildes o Senhor dá graça. E a promessa é que no dia da ira, no dia do juízo, no dia da provação, no dia da grande dor que vai vir sobre a terra, você vai ter abrigo. Aleluia! Você vai ter abrigo. Aleluia! Agora olha só, não venha com falsa humildade. A Bíblia diz que o Senhor conhece, os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Ele sabe o que passa no seu coração, na sua vida. Colossenses capítulo 2, versículo 18 diz: não permitam que ninguém tenha um prazer numa falsa humildade. Não. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, sua mente carnal, e a torna orgulhosa. Não faça isso. Antes entenda que a humildade, aleluia, antecede a honra, mas o homem que se envaidece, chegará para ele queda, ruína. É isso que diz a palavra do Senhor. Nós bem conhecemos o texto: todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha no Senhor, este sim será exaltado. Humilhem-se, disse Pedro. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Portanto, humilhem-se. Agora onde? Debaixo da potente mão do Senhor, para que no seu devido tempo Ele vos exalte. Humilhem-se, irmãos. Tenham atitude de humildade uns para com os outros. Efésios 4:2 diz: sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes. Suportem com amor uns aos outros. Olha, a recompensa. Provérbios 22:4.
A recompensa da humildade e do temor ao Senhor é riqueza, honra e vida. Aleluia! Aleluia! O temor do Senhor ensina sabedoria e a humildade antecede a honra. Bem-aventurados humildes, porque eles receberão a terra por herança. Olha, glorifica o Senhor com humildade. Entenda que Jesus nos ensinou o quão humilde precisamos ser. E se Jesus, que tinha toda a glória, este Deus tão poderoso, tão maravilhoso, se humilhou e cumpriu o propósito de Deus, foi obediente, quão humilde nós precisamos ser. Como precisamos aprender com este Jesus que se esvaziou de si mesmo e veio. Irmãos, ele veio. Veio por amor. Veio se entregar, porque os humildes fazem isto. Se entregam. Se doam. Não somos nada, meus irmãos. Nós não somos nada. Mas Jesus, diz o apóstolo Paulo quando escreve aos Colossenses, Jesus é tudo em todos. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor. Não se preocupe não. Fique aí, humilde mesmo perante o Senhor e perante os homens. O Senhor tem recompensa para você. Se humilhe. Não seja orgulhoso. Não se vanglorie. Antes, aprenda do Senhor a humildade. Que Deus lhe abençoe. Receba um abraço cheio de graça, porque o Senhor dá graça aos humildes. Receba um abraço cheio de graça. O Senhor te dá graça nessa manhã. O Senhor te abraça. Você está no time de Jesus se tiver humilde. E entenda que se Jesus veio, que Jesus se esvaziou de si, Jesus se humilhou, é porque Ele pensou. Ele pensou em mim, pensou em você. Pensou e veio. E veio para este mundo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, que veio nesta terra para cumprir o propósito de Deus. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 5 que Deus prova o seu amor para conosco enviando Jesus. E Ele pensou em mim, pensou em você e foi humilde. Que Deus te abençoe. Glória a Deus, aleluia.